Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então lendo uma página do livro Gotas de Esperança. Equilibre a sua mente. Raiva, irreflexão, inveja, ciúme, cobiça, falsidade, desejo de vingança desequilibram a mente e produzem maléficas irradiações pela alma e pelo corpo. Geram a doença, a velhice, a morte. Levante o seu pensamento. Fuja destes inimigos da paz e da saúde. Se aparecerem, reflita. Resolvem o seu problema ou agravam-no? Confie nas forças que você tem. Pense na bondade divina. Alivie a mente. Agradeça a Deus o momento que passa. Entregar o tesouro da mente ao egoísmo é enveredar pelo caminho que leva à dor. Olha, difícil trabalho, né? Equilibrar a nossa mente, e ele fala num momento quando a gente está não querendo fazer nada, né? E é nesse momento que a gente tem que confiar, né? Confiar nessa força de Deus, né? Na força que tem em Jesus e acreditar, né? Que vai passar. Tudo passa. Mas que quando a gente estiver nesses momentos, né? De turbulência, podemos dizer assim, a gente tem que entender que é para a gente crescer. Primeira coisa, crescer dói. A gente não cresce sem sentir dor, né? Então, hoje a gente já tem 5 minutos de evangelho, a gente já consegue entender um pouquinho do que quer dizer tudo isso que a gente está passando. Cada um que aqui está, dos dois lados da vida, né? Que a gente possa ter essa firmeza, né? E tudo passa. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a essa espiritualidade que está aqui nos acariciando, ao nosso mestre Rabi, que está aqui pertinho da gente, nesse mês que ele está sempre mais próximo, né? Quer dizer, ele está sempre próximo, mas a gente sente mais ele quando chega dezembro, né? Essa magia que tem desse prisma, né? Que ele emana. Que possamos ser confiantes e que tudo que acontece em nossas vidas, que a gente possa entender que é para o nosso crescimento. Pedimos uma bênção especial para a nossa querida Janaína, que veio aqui com muito carinho falar de Maria, aprendendo com Maria. Olha que coisa maravilhosa. Então, que a espiritualidade possa estar sempre cercando todos nós e que tenhamos uma noite abençoada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite! É legal quando tem um pouquinho assim mais intimista, né? Ui, tudo bom, gente? Porque a gente se vê muito assim online, né? Quando vê pessoalmente é tão gostoso, é tão bom, né? Tem esse contato mais próximo e tudo. Bom, o tema que nos coube hoje é sobre Maria. Vou abrir meu coração, vou confessar a vocês. Quando eu recebi esse tema, estou toda até arrepiada. Quando eu recebi esse tema, eu olhei assim e falei assim, meu Deus, que responsabilidade. Porque para mim sempre foi uma dificuldade, engraçado, falar sobre Maria. Eu nasci em berço católico, né? Então, como toda... né, católica, vamos assim, de pequeno, a gente ouvia falar sempre de Maria, dos santos, de Jesus, mas eu sempre tive uma ligação maior, era com Jesus. Maria, eu reconhecia, achava linda a história dela, mas havia uma dificuldade. E aí eu fui entender, muitos anos depois, por quê. Geralmente, quando a pessoa ela tem uma dificuldade na relação com a mãe, né? A imagem de Maria acaba sendo às vezes colocada em escanteio. Da mesma forma, quando geralmente tem uma relação mais conturbada com o pai, a imagem do pai, não de Jesus, mas do pai,
acaba ficando um pouco mais conturbada, né? São justamente as ímagos, né, dos arquétipos que acabam se revelando e a gente acaba projetando no outro. E quando eu vi assim, Maria, eu falei assim, caramba, que bom, vai ser um encontro e um reencontro, né, com Maria. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse espírito maravilhoso, fantástico, algo assim, surpreendente, né? Mas vamos na trajetória todos nós juntos. Primeiro eu trouxe para vocês 4 livros, né? Uma bibliografia restrita, pequena, mas que fala sobre Maria, ou que tem algum momento em que se fala sobre Maria. Né? Uma obra nossa espírita de referência é a do Miramês, Maria de Nazaré. É um livro totalmente dedicado a ela. Quando eu li, eu confesso que eu esperava mais. Sabe quando você fica assim, tá, mas e aí? Tá, e aí? Né? Acredito que houve alguns assuntos, acho que isso é minha interpretação, que Miramês teve um pouquinho de dedos para poder falar, tocar, porque existem tópicos polêmicos, porque entrariam até mesmo em choques doutrinários e dogmáticos com outras religiões, principalmente da Igreja Católica. Mas é um livro de bastante referência. Outro também que eu acho fantástico, lógico, Boa Nova, o 30º capítulo, o último capítulo Boa Nova, é dedicado a Maria, em que começa com uma imagem que é tocante, justamente Maria, aos pés de Jesus, na cruz, ela olhando o filho, né, agonizando naquele momento, passa todo um filme na sua mente, desde o nascimento, a infância, e fica imagina uma mãe lendo esse capítulo, vai na hora reconhecer a dor que Maria sente naquele momento, e termina justamente quando ela desencarna e Jesus, o próprio filho, a leva, né, vem recebê-la e levá-la. Também Humberto de Campos teve uma particularidade, uma preocupação, porque, de acordo com a Igreja Católica, Maria não morreu. Ela simplesmente foi elevada, ascendeu aos céus. Né? Não haveria o corpo dela pela crença católica. Já Humberto de Campos não, diz que sim, que ela desencarnou, foi um desencarne lento, né, de alguns dias, mas que houve sim. Mas também não diz mais nada, assim, né, do depois, também para não entrar às vezes em questões. Outro livro também importante, Memórias de Suicida, por quê? Porque justamente se passa boa parte no Hospital de Maria, em recuperação dos suicidas. É ela a grande mãe, a grande acolhedora no plano espiritual dos ex-suicidas, que cuida, que resgata, é toda a sua falange que faz isso. Então, nesse livro mostra detalhadamente o trabalho maravilhoso no plano espiritual nesse hospital. E em Momentos de Ouro, existe uma parte, um poema lindo, fantástico, de Maria Dolores, falando sobre o encontro de Maria com Judas Iscariotes no umbral. Quando ela vai ajudá-lo, ainda mais, né, recolhê-lo como uma grande mãe. E é um diálogo lindo, lindo, lindo. É um poema de chorar, fantástico, vale a pena. Então, trouxe para vocês quatro livros importantes falando sobre a nossa querida Maria. Mas vamos lá, gente. Primeiro, é Natal. Natal, nós comemoramos o quê? O aniversário de Jesus, né? Geralmente, eu faço isso, eu vejo vocês... Quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. A mãe também ali nasce. E geralmente dá os parabéns para o aniversariante, como também para quem? Para a mãe. Parabéns. Porque faz parte do processo. Ali está presente. Então, falar de Natal no mês de dezembro, não tem como não falar de Maria. Ponto, né? A mãe do nosso Jesus, quando aqui encarnado. Mas lembrando, Jesus nasceu realmente em dezembro? Não, tá? Ano passado, até estive aqui falando sobre essa questão do Natal, e a gente viu, não nasceu. Pelos estudos, acredita-se que ele nasceu em abril, que ele seria um ariano. Pois é, nossa,
né? Todos os estudos indicam que seria em abril, pelas posições da estrela de Belém, todos os cálculos existentes. Então, isso. Mas por que então a gente comemora o Natal em dezembro? Também nós falamos, é uma espécie de sincretismo religioso, né? Uma forma de transformar uma festa pagã do nascimento do filho da grande deusa na festa cristã, nascimento de Jesus. Então, quando Roma ela toma para si a Igreja Católica, expande isso para a Europa, esbarra com a crença celta, para tentar agradar gregos e troianos e europeus. Vamos unir. Vocês têm a sua festa, nós também temos a nossa, que tal fazemos no mesmo dia? Nasce dia 25 de dezembro, que nós conhecemos e nós dedicamos ao nascimento de Jesus. Independente se foi no dia 25, se foi em abril ou não, não interessa. A existência de um dia em que nós mais ainda paramos para poder nos lembrar de Jesus, e mais do que isso, é um dia em que, pelo menos na teoria, todos os povos cristãos, naquela hora, naquele dia, estão com o pensamento, ou deveriam estar com o pensamento conectado no nosso grande mestre. Imagina a força desse pensamento, a força, né, dessa vibração, o quanto isso não causa para a gente uma grande emoção. É comum, parênteses que eu faço, durante o mês de dezembro, as pessoas tendem um pouquinho a ficar mais melancólicas, um pouco mais sensíveis, um pouco mais tristes, por N motivos. Aquelas que vão ter que encarar um momento de reunião de família, mas não tem mais aquela família, não tem mais aquele ente querido que tanto, né, gostava aqui encarnado, ou vendo as pessoas desencarnando aos poucos, seja porque tem briga em família. E também existe uma sensibilidade. Nós ficamos mais sensíveis porque a psicosfera fica realmente diferente. Mas para que isso possa perpetuar, é importante que nós mantenhamos o nosso pensamento, o nosso coração nele, né? Como realmente falou, não é que ele está mais perto da gente. Nós é que estamos mais perto dele, porque ele está conosco o tempo todo. Então vamos lá, gente. Primeiro, Maria histórica. Pouquíssimo se sabe sobre Maria. Sabe-se que ela existiu, ou aqui encarnou, por causa das Escrituras. Mais nada. Tudo que se é falado de Maria é em cima de especulação devido a estudos sobre tradições do povo judeu, como que naquela época se fazia, mas não se tem grandes documentos. Primeiro porque ela era mulher, né? Dentro de uma sociedade altamente patriarcalista, altamente machista, embora a relação dos judeus com as mulheres como matriarcas, como aquela que vai governar o lar no sentido da educação, da orientação, é um pouquinho diferente, mas a importância realmente era o homem. Então, como mulher, pouco se sabia, né? E o que nós temos são referências nos evangelhos. Muito através de Marcos e Lucas. Mateus não menciona, e João não fala de Maria, fala apenas que nasceu o Verbo e fala toda a árvore genealógica de Jesus, passando por José, não por Maria. E olha que João, o evangelista, foi que conviveu intimamente com Maria, tá? Paulo de Tarso, ele também menciona, fala sobre Maria, mas não em relação a Maria histórica, assim, curiosidade sobre ela, mas fala sobre a sua importância, o carinho por ela. Ponto. É isso que nós sabemos. Mas o restante tudo é especulação. O que se acredita é ela, como toda, né, judia, aos 12 anos já era comum a menina ser prometida já em casamento, já ser noiva aos 12 anos. Bastava que ela tivesse a primeira menstruação, que pronto, já estava praticamente que dedicada ao casamento. E, geralmente, o casal só se conhecia realmente no dia do casamento. Olha, combinava ali o tete-a-tete as famílias e no dia é que se conhecia.
né? O que se acredita pelos relatos, e nós temos também até né, em mensagens mediúnicas, é que Maria não foi aos 12, mas sim aos 14 anos. Independente se foi 12, 14 anos ou 15, gente, era uma criança praticamente. Uma criança. Só que a envergadura desse espírito é tamanha, que foi escolhida a dedo, e isso Miramês fala no livro, porque apenas um espírito com uma moral, com uma virtude, com uma maturidade, com uma evolução tão forte, tão grande, para poder constituir um corpo físico capaz de gerar o corpo físico de Jesus. Tamanha era a energia, tamanha era o processo em que iria carregar. Porque não era possível, né, uma simples humana conseguir gerar esse corpo. Não tinha como, devido à carga energética. Então, ela foi escolhida realmente a dedo na espiritualidade para esta missão. Bom, vamos lá então, gente. Apenas um título de curiosidade. Maria recebe aqui no nosso planeta Terra, né, mais de 1.100, tá aqui, mais de 1.100 títulos. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo, Nossa Senhora, né, geral. E todos eles basicamente em cima de 4 categorias, né, que vem a ser, seja os títulos pela questão das doutrinas, né, então assim, mãe de Deus, virgindade perpétua, Imaculada Conceição, em cima dos atributos, né, ligados a ela. Seja através das aparições, então Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Glória, de acordo com o local em que ela se manifestou, nas devoções, ou seja, a ideia de o que ela traz, né, ou das dores, ou alegrias, ou partos, seja o que for os títulos, né? Como também dos sacramentos relacionados à consagração a Maria, então o escapulário do Carmo, medalha milagrosa, ou por último os ícones milagrosos, ligados a pinturas ou imagens, e aí de acordo com o povo, né, a cultura. Então Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Portão da Aurora, e assim vai. Porque na verdade Nossa Senhora Aparecida, ela era uma estátua de uma outra Nossa Senhora que, como apareceu aqui, ela ganhou um novo nome, porque já era uma outra Nossa Senhora. Então, foi de acordo com o surgimento. Curiosidade só, né, para poder a gente falar um pouquinho. Outra coisa importante, falei com vocês no início, que vem a ser... Quem faz o nosso curso sabe que a gente tem, né, cada um de nós está mergulhado em um inconsciente coletivo, onde estão ali todas as regras, as leis possíveis, e principalmente o manual de instrução para cada situação nossa. E um dos manuais de instrução é justamente esse, é o arquétipo da mãe, é o arquétipo materno. E Maria é uma das ímagos que representam esse arquétipo. Então, a ideia de olhar para Maria e na hora ver o exemplo de mãe, né, a gente se identifica não apenas como sendo a nossa mãe, como também como modelo de ação, né? Maria é muito forte nisso. Só que a gente tem que lembrar que Maria não foi apenas mãe, ela foi mulher, ela foi esposa, ela foi prima, ela foi membro de uma sociedade. E o que se sabe pelas comunicações mediúnicas em relação a ela, em nenhum desses papéis ela falhou. Em nenhum dos papéis ela deixa de passar com louvor, né? Então, quando pensarmos em Maria, não apenas como mãe, mas também como mulher. O que Maria faria nesse momento? Como é que ela iria agir nessa hora? Bom, vamos começar logo então. O que a gente pode aprender com Maria? Vamos fazer uma espécie de viagem no tempo, né? De sequência cronológica. Não dá para não começar por onde? Na Anunciação. Existe a anunciação que é feita no plano espiritual, quando ela
chamada para a missão de ser a mãe biológica, digamos assim, de Jesus aqui encarnado, e ela tem a mesma ação, a mesma postura como ela teve diante do anjo, quando aqui ela já encarnada foi chamada para poder ser a mãe de Salvador. Faça de mim conforme a sua vontade. Então vamos lembrar desse momento. Maria está lá bonitinha na sua casa, ela é uma criança, seja de 12 ou de 14 anos, apenas prometida em casamento, é noiva, ainda não tinha contato com o seu marido José, e vem um anjo, aparece para ela e vai e diz: Ave Maria, cheia de graça, né? Tu és bendita entre as mulheres. Mas, ok, como assim? Você será a mãe do Salvador. Espera aí, mas como que eu vou ser a mãe do Salvador? Eu nem conheço o homem. Como assim? Não, mas você será, no caso, concebido pelo Espírito Santo. Bom, que seja feito, então, o quê? A sua vontade. Gente, vamos parar a pensar um pouquinho nisso. 12, 14 anos. O que ela conhecia como espírito aqui encarnado do mundo, das pessoas? Como toda mulher foi educada para poder ser obediente, para ser a dona do lar, para poder fazer conforme a vontade da família. E, de repente, a missão de você será a mãe do Salvador. Porque isso era esperado pelo povo judeu. Desde muito tempo. Esperava-se a chegada do grande Messias. Esperava-se a chegada do anjo pacificador. E isso era uma expectativa muito grande nesse povo. E vem um anjo e diz: você será a mãe do Salvador. O que geralmente nós fazemos quando uma grande tarefa é designada para nós? Qual é a nossa reação? Tem certeza? Será que você não errou na escolha, não? Não, eu não me sinto capaz. Não, que isso? Eu? Não, de jeito nenhum. Sem condições. Não, isso não é para mim, não. Eu não consigo. Não tenho cacife para isso, não. O que foi que ela apenas perguntou? Como isso será possível se eu não conheço homem nenhum? Ou seja, como é que você me diz que eu vou conceber, né? Que eu vou ficar grávida do Salvador, se, na verdade, eu nunca me relacionei com nenhum homem, nem conheço o meu marido, o meu futuro marido. E o anjo, como quem dissesse, deixa que esta parte cuidamos nós. O que precisamos de você é simples, é apenas o quê? Um sim. Na hora ela vai, que seja feita. A fé, a confiança e, principalmente, saber que se Deus a chama naquele momento, ela vai duvidar da opinião de Deus? Deus, será que você não se enganou, não? Acho que você se enganou um pouquinho, porque eu, de jeito nenhum. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós não nos sentimos capazes quando uma tarefa chega até nós? E muitas vezes não é capacidade, muitas vezes é o medo, é não querer a responsabilidade, porque é muito grande. Isso vai demandar de nós, muitas vezes, uma renúncia, uma mudança de planos. Vai significar para nós, né, novos hábitos. E o que Maria fez? Seja feita a sua vontade. Aqui está a serva do Senhor. E aí? Será que nós estamos preparados para isso? Será que confiamos tanto assim no Pai, para poder entender que quando a tarefa chega até nós, é porque o trabalhador já está pronto? Cadê a nossa fé? Ontem estava assistindo, né, um programa na televisão falando de um rapaz que ele se dedicava a construir casas para as pessoas, arrecadar material, arrecadar doações para poder construir casas para aquela pessoa.
Ele não sabia como, ele falava, não sei de onde vem, mas eu peço, e vou pedindo, mesmo com dificuldade. Eu não quero, para mim o difícil é dizer não, saber que não vai poder ter aquela casa. Eu dou um jeito, Deus vai sempre me ajudar. Que quando você está no caminho certo, no caminho do bem, é confiança. E Maria fez o quê? Confiou. Então a pergunta, o nosso lugar, ele é sempre o quê? Servindo a Deus. Se Deus nos chama, é porque nós estamos preparados. E Deus nos convoca e fica ao nosso lado o tempo todo. E a confiança deve ser incondicional em Deus. Quantos grandes projetos que trazem o bem social nasceram assim, de uma ideia, eu sinto um chamado, vamos ver. Aqui mesmo na Casa Espírita, quando foi feito o chamado há quase 100 anos, imagine se falasse assim, sabe uma coisa, acho que não vai dar não, é muita responsa, que eu não, quem sou eu, não sou santo, tem que ser um outro. E com certeza ao longo desses 100 anos, muitas dificuldades vieram. Muitas dúvidas, muitas vezes, será que vai dar certo? Será que nós conseguiremos esse mês? Quando veio a pandemia, então, recentemente, quando nós tivemos aqui mais perto. E qual é a mensagem? Confie, Deus não desampara. Faça a sua parte, que nós fazemos a nossa. Foi como o anjo disse. Quanto a isso, deixa conosco. Faça a sua parte. Trouxe aqui a passagem, mas vou pular um pouquinho. Segunda lição com Maria. Vamos parar e pensar aqui. Quando a verdade está conosco, não há necessidade de defesa ou temor. Por que falando isso? Imagina, ela prometida em casamento a José. E de repente se vê grávida. Como assim? Meninos, vocês têm uma noiva prometida. Naquela época, ainda mais, tinha que se casar como? Virgem. O homem não precisava, pelo contrário, porque cabia ao homem ensinar a sua esposa a questão do ato sexual. Então, como é que o menino, o homem, aprendia? Com as profissionais. Isso era normal. Ele tinha que aprender para poder ensinar para sua esposa, porque a esposa do lar tinha que ser como? Virgem. E, de repente, ele fica sabendo que a sua noiva está grávida do Espírito Santo. Como não há relato de Maria ter se desesperado, pedido, por favor, acredite em mim, é verdade. Não se tem esse relato. O que nós sabemos, inclusive tanto pelos evangelistas e quanto pelas comunicações mediúnicas, é que ela simplesmente se manteve como? Serena, tranquila, confiante. Esta é a verdade. Foi preciso que um anjo viesse em sonho para José, para que ele finalmente o quê? Entendi, tá certo, estamos juntos. E a partir daí, ele grudou e fez de tudo. Foi assim, fantástico, maravilhoso. Mas que lição de Maria a gente tira disso? Quantas vezes a gente fica tentando lutar, brigando, preocupado? Não, porque o que o outro vai pensar? Eu não posso agir assim, porque senão vão pensar mal de mim. Não, porque eu tenho que me defender, vou ser acusado de alguma coisa. Não, isso é calúnia, eu tenho que entrar e me defender, eu tenho que convencer o outro de que o outro está errado. Quando a verdade ela está conosco, a verdade não precisa ser defendida. Porque a verdade, ela é viva por si só. Em algum momento, a luz dela será muito mais forte. A questão não é a luz da verdade, é o quanto o outro está disposto a enxergá-la. Que muitas vezes nós não queremos enxergar por comodismo, por interesse próprio. Aí não adianta briga, não adianta contenda, não adianta discussão. Porque não depende de você.
Então, mantemos como íntegros, assim como Maria se manteve. Confiante, tranquila e serena. Eu não tenho culpa no sentido de eu não cometi nenhum tipo de mal. Então, eu não preciso me desesperar por isso. Mesmo que eu seja julgada, mesmo que eu seja, digamos assim, caluniada dentro da minha comunidade, eu não estou preocupada com isso. Diante das acusações, calar para não entrar em discussões desnecessárias. A verdade sempre prevalecerá. E quando estamos em Deus, com Deus, por Deus, não há o que temer. Não há. Aí, vamos pensar antes da terceira lição. Esse mapinha é um mapa basicamente representando toda a região da Palestina na época de Jesus, na época lá de Herodes. E nós temos aqui, marquei, o ponto que representa a cidade de Nazaré. E o ponto onde representa a cidade de Belém. Sabe quantos quilômetros, em média, dista essas duas cidades? 156 quilômetros. O que acontece? Naquela época, perto do nascimento de Jesus, havia, lá o IBGE, da época. Temos que fazer, o censo geral. E isso era obrigatório, não tinha como. E o censo era feito, adivinhe qual era o ponto de referência? O homem da família, o chefe da família. Como a cidade de José era Belém, ele tinha que ir para Belém para poder fazer o censo lá, obrigatoriamente. Mas temos Maria, praticamente 9 meses, quase para nascer lá ao rebento. Mas ela tinha que ir, porque era obrigada a ir. Monta em cima de um burrico. Imagina gente, aquilo ali não é plano, não, tá? É descida, é morro, é montanha, é coisa, meio que sinuosa, meio caminhos perigosos. Você acha que tinha segurança? Não. Muitas vezes no caminho existiam ladrões. E eles foram, os dois. Ela com aquela barriga em cima de um burrico, para cumprir uma obrigação. E quando chega lá, o que acontece? Como a cidade está cheia, por causa do censo, está todo mundo para lá, não tem vaga em hospedaria, não tem onde ficar. A não ser em um estábulo praticamente junto com os animais, que ali estavam justamente sendo guardados. Quantas vezes a gente reclama porque está calor, porque está frio, porque está desconfortável, essa cadeira está dura, não dá, não, eu estou com uma dor aqui no meu pezinho, não dá para trabalhar de jeito, não dá para ir de jeito nenhum, não, tem que descansar, ou então, tipo, essa pessoa no caso está grávida, não, eu tenho que agora ficar quietinha, me reservar aqui, e embora você esteja muito saudável, não tinha ultrassom naquela época, não tinha nada disso, pré-natal, de jeito nenhum. O que ela fez? É minha obrigação? Eu vou. Mesmo no desconforto. Mesmo quase parindo. Tanto que foi justamente chegar a Belém, aconteceu. Nasceu. E aí vem a lição. Não há desafio que seja intransponível. Mas a gente acredita que não, muita dificuldade. Não tem como, é muito para mim. Isso é muito para mim. Reclamamos sempre das diversidades. Lamentar, lembrar não é a solução, mas é o agir. É chegar assim, Maria, temos para Belém. Imagina tentar entender a discussão entre José e Maria. Temos para Belém para o censo. Não, José, você está de brincadeira comigo. Olha aqui, olha minha barriga, olha essa barriga que eu estou aqui. Num burrico, não. Você quer que essa criança aqui nasça no meio do caminho? De jeito nenhum, é o Salvador. Vamos. Estamos juntos. É para ser? É. Está muito calor. Está calor. Fazer o quê? Está muito frio. Sim, está muito frio. Fazer o quê? Mas isso aqui é uma situação... Não, mas dá para se fazer algo diferente? É o que tem que ser? Então vamos. Vamos fazer o melhor com isso.
aceitar o que temos e sempre confiar na providência divina. Aí eu me lembro que no sábado agora foi o teatro de finalização da evangelização na casa em que eu trabalho, e eu me lembro, meu irmão ficou desesperado. Não, mas são 9 atores, nós não temos microfone e headset para todo mundo, bastão vai ficar horrível. Eduardo, é o que nós temos e vamos fazer o melhor com isso. Não, você não está entendendo, porque profissionalmente eu entendo, mas não dá para a gente comprar 9 headsets, não tem din-din, aqui não é, né, casa de espetáculo, entenda. Não, vai sair tudo bem. Deu na hora lá um quiprocó, não, porque agora calma, vai dar tudo certo. Na pior das hipóteses, é o que nós temos e assim será. Ponto. É o confiar. E aproveitando já a 4ª lição da simplicidade. Quando Jesus nasceu, não tinha enxoval ali esperando. Ela não estava com a bolsinha da maternidade preparada com as mamadeiras ultra high-tech, com aquela fralda última geração da Pampers. Não tinha nada disso. Nem muito menos, né, o carrinho mega ultra high, sei lá, feito com alumínio da NASA. Em que a gente faz questão, não, porque tem que ser, porque isso aqui vem a ser o melhor. Tinha nada. Eu nem sei se ela tinha um pano para conseguir enrolá-lo. E ele, gente, é o Salvador. Aquela criança que nasceu ali é Jesus. Jesus não é o governador do planeta Terra. Ele é o responsável por esta galáxia. Ele é o espírito de maior envergadura que nós temos noção, que nós temos conhecimento. E ele nasceu onde? Num lugar junto aos animais. E quem fez o parto de Maria? A pessoa tinha José. E a gente faz questão de querer, de muitas vezes mostrar para o outro que nós temos, exigir às vezes situações, será que isso realmente é necessário? Será que tudo isso faz sentido? Agora mesmo no Natal, quantas não? Porque nós temos que ter o peru melhor, que temos que ter o peru, o bacalhau, não sei o quê, o chester e pá. Mas toda essa comida é para quê? É realmente para alimentar todos nós? Ou para ostentar uma mesa? Porque a visita, imagina, vai vir aquela minha tia, se ela chegar aqui e encontrar uma mesa simples, vai falar para toda a família. Não, tem que ter a altura. E a gente esquece da mensagem mais linda que Jesus trouxe para nós. Simplicidade. Porque quando nós nos reconhecemos como filhos de Deus, a gente sabe que é herdeiro deste universo, então nós temos tudo. Não me falta nada. Eu vou me importar em ostentar algo que, na verdade, é mais para o outro e não diz sobre mim? Fazer-se menor para que se cresça. Privacidade e não o quê? A ostentação. Eu fico imaginando se naquela época tinha Facebook, eu tinha Instagram, seja o que for, TikTok, né? Imagina, vamos filmar agora o parto de Maria, ou então tirar fotos que aqui eu, manjedora José, né? Como é que ficou sabendo isso? Pela estrela. E os anjos anunciaram. Bastou, somente isso. Porque quando eu tenho a pessoa com Jesus, que é Jesus, o que Ele é, a verdade que Ele é, a sua presença já fala tudo. E por que eu tenho que chegar muitas vezes e contar para todo mundo, me preocupar com rede social, em mostrar o que eu tenho, o que eu fiz, como eu viajei, para onde eu vou, para quê? Se o momento tem que ser seu, nosso, particular, e não do outro. Trocar informações, poxa, você foi a um local, também fui. Caramba, como é que foi a tua experiência? Como foi a minha experiência? E não na ostentação.
Não há berço mais rico que aquele que é construído pelo amor. Porque podia não ter a fralda Pampers, mas tinha o amor de uma mãe que estava ansiosa por aquela criança e que fazia de tudo por ela. E quando somos plenos, nada nos falta. Nada o quê? Exigimos. Quinta lição: não temer, ser firme na verdade, mesmo diante do maior. Existem os evangelhos apócrifos que falam sobre a infância de Jesus. Eles são lindos, são fantásticos. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de ler. E ali a gente descobre que Jesus, gente, não foi fácil não. Aquela criança, olha, somente uma mãe ali, ó, em cima, forte, assim, que não baixava a cabeça não. Porque ele tinha um gênio desde pequeno. Gênio porque ele não... Porque imagina, ele, embora é o espírito que ele é, mas estava num corpo infantil. Ele agia como criança, inclusive aprontava como criança. Tem lá um relato, ele chegou até a matar um coleguinha dele, que chegou e provocou. Aí ele, então morra, pum! É proibido, era proibido, os judeus era proibido naquela época, você fazer imagens, por exemplo, né? E ele que fazia? Ele pegava o barro e construía várias imagens na frente dos doutores da lei. Aí, que é isso, menino? Você está fazendo uma imagem? Isso é proibido. Ele, eu não estou fazendo imagem. Você está, olha só, o passarinho ainda na tua mão. Ele, sim. Aí voava o passarinho. Voou. É fantástico, sério, os relatos. O professor, ele tinha um professor. Nenhum professor conseguia ficar junto dele. Ele atazanava os professores, porque assim, vem cá, você não sabia não? Você que professor não sabe isso, eu sei, você não sabe. Era assim nesse nível, é fantástico. Leio, é muito legal. Onde eu quero chegar? Essa mãe. Não, gente, não mexem com ele não, porque ele é o Salvador. Não mexe com ele não, porque ele é Jesus. Menino, obedeça. Respeito. Sou Jesus. Respeito. E aí, a gente tem aqui no caso, né, alguns momentos para mostrar como é que Maria, mesmo diante de Jesus, ela era mãe. Eu sou mãe e eu vou exercer o meu poder de mãe. E a minha responsabilidade como mãe, porque eu tenho que educar esta criança. Lá Jesus no templo, era comum, tem alguns que falam assim, Maria foi negligente, José foi negligente, deixou a criança. Não. De acordo com a tradição, era comum mesmo as crianças ficarem juntas, né? E meio que em família. Então, por exemplo, estou eu com meu marido, tem a minha prima com o marido dela. Era comum haver essa troca de crianças, sabe? Então, minha criança ficava junto com a família próxima de nós e ninguém se preocupava, porque todo mundo andava em caravana, tranquilo. Só que aconteceu? Jesus ficou lá no templo em Jerusalém. Todo mundo, acabou as festas, todas as comemorações, vamos retornar, estamos retornando. Maria e José foram dar conta da falta de Jesus 3 dias depois. Justamente por isso, porque era comum ficar na casa de fulano, beltrano e ciclano. Quando viu, opa, cadê Jesus? Vamos voltar. Lá no templo. Filho, você deixou, né, sua mãe preocupada. O que Jesus fala? Mãe, você não sabia que eu tenho que resolver as coisas de meu pai? Aqui estou na casa de meu pai para resolver. No Evangelho não se fala mais nada, para aí. Eu, particularmente, assim, leitura minha, eu acredito que Maria, ok, você está vendo as coisas do seu pai, tudo bem, mas próxima vez avisa sua mãe. Eu acredito. Porque existia questão do modelo. Quando a gente chega na parte de Jesus, com as imagens, Maria, Jesus, você sabe que não pode fazer isso, está provocando todos eles. Tá bom, mãe, ok, mãe. As bodas de Canaã. O diálogo é fantástico. Acabou o vinho. Filho, acabou o vinho. Olhar de mãe, basta uma vez só, né? Entendeu na hora. Mãe, não chegou a minha hora, não é agora o momento. Olha só, o fulano, traz aqui vários galões de água, põe na frente dele e faça o que ele mandar. Ela discutiu com Jesus?
Não, filho, por favor. Quer saber, já deu a ordem. E ele, que ele fez? Ok. Tem todo o significado, vamos entrar nisso. Mas entenderam a relação que existia ali? O respeito? Jesus, mas era sua mãe. E ele aqui também dava um exemplo. A educação de Jesus foi importante. Cabia à mulher, né, no casal judeu, essa responsabilidade. Então, imagina, tem que ser uma pessoa com uma postura, com uma presença, com uma certeza e com uma firmeza enorme desse espírito para poder educar esta criança. Porque a gente pensa que Jesus é aquela coisa doce, né? Coisa doce, sim, mamãe, ficar sentadinho. Não, ele era um ariano, gente. Ele andava, ele tinha que fazer, ele tinha que falar, e não aceitava chegar a escutar algumas coisas e conversava e retrucava. Não na briga, mas na palavra, na boa discussão. 6ª lição, gente. Amar é deixar o outro livre. Ela sabia, ainda mais quando Jesus começou a pregar, começou todo o seu trabalho, quantos começaram a persegui-lo? Quantos começaram a ameaçá-lo? Ele era já ameaçado de prisão e morte pelo Sinédrio. Todo mundo queria acabar com Jesus. Imagina você, mãe, sabedora que o seu filho é perseguido, que o seu filho é jurado de morte. Como que você se sentir? E queria fazer o quê? Pegar o teu filho e botar uma redoma de nem vidro, metal, sei lá, né, prova de bala, tudo na sua casa, não sai de jeito nenhum. E ele livre, porque ele tinha uma missão. E ela tinha que também aceitar, sabedora que ele poderia ser o filho dela, mas ele pertence à humanidade. Mesmo com o coração de mãe, apertadinho. Respeitava a missão do outro. Respeitava o que o outro aqui veio fazer. Não tomava posse dele como, é meu filho, você vai fazer aquilo que eu quiser, acabou e ponto final. E quantas vezes nós fazemos isso com várias pessoas amadas por nós, em que a gente quer confundir amor com controle? Seja o marido, seja a esposa, seja o filho. Não é simplesmente deixar assim, solto, não é isso. Mas é respeitar que a vontade dele pode não ser igual à minha, mas que está na hora dele ter essa possibilidade de liberdade para poder aprender também. A gente educa, prepara, para que o outro possa seguir a vida. Então, confundimos amor com proteção extrema. Amar é libertar o outro, não impor nossas vontades. Mesmo que haja sofrimento, se for o justo e o verdadeiro, devemos ser fiéis. 7ª lição. Eu acho que essa foi uma das mais dolorosas. Ali, diante da cruz, ver o seu filho todo machucado, que ele recebeu chicotadas, com pedacinhos de metal que dilaceraram a sua carne, com uma coroa de espinhos, com o corpo todo em frangalho. E na hora da morte, que eles faziam, eles quebravam as pernas para que ali morresse sufocado, que não conseguia mais levantar. O que acontece? Por que a morte, né, na cruz, e ela é muito lenta? Como os cravos são cravados aqui, aqui e ali, e a posição, o corpo tende a cair, para que possa respirar, é necessário levantar para depois soltar o ar. E a cada vez que fazia isso, ele mexia aqui embaixo junto com os cravos, a dor. Chegava um momento em que não aguentava mais e não conseguia mais levantar. Então você morria sufocado. Como era tempo o quê? Né? Eu estava ameaçando chover, já era a Páscoa já era o sábado chegando, em que não podiam mais ficar ali. O que eles fizeram? Aceleraram.
Então foi tanto a lança que foi aqui para tirar a água acumulada, como quebrar logo as pernas dos outros para poder eles morrerem. E aquela mãe olhando tudo isso, sabedora que seu filho foi apenas amor, que semanas anteriores, aqueles que estavam ali xingando, apedrejando, julgando, tinham sido curados, tinham sido abençoados, e estavam antes elogiando aquele homem. Em Boa Nova, capítulo 30, fala exatamente desta dor. A gente já ouve relatos de mães, pais, esposas, maridos, que têm seus entes desencarnados, ou pela violência, ou por uma doença, e falam que a vida para mim acabou. Não há mais vida para mim. Este lar foi completamente destruído. E o que é esta mulher maravilhosa? O que foi que ela fez? Não apenas ali, ela foi forte, confiando em Deus. Naquele momento, a dor dela foi enorme, mas ela se manteve forte e firme na fé. Como também, na oitava lição, oitava e última lição, trazendo para vocês, ela recebe a incumbência para ser o quê? A mãe da humanidade. João Evangelista estava ali do lado dela. Jesus olha, ela inquirindo, olhando para Jesus, em desespero, do porquê. Ele olha para ela e diz: mãe, aqui está o seu filho. Filho, aqui está a sua mãe. E ela ganha agora a humanidade como seus filhos e passa o restante da sua vida encarnada aqui na Terra, fazendo exatamente isso, cuidando de todos aqueles que buscavam apoio, que buscavam ajuda. E abraçou a humanidade. E encontrou aí mais a força para viver, mais ainda para seguir. E nós? Por que não transformar a dor em trabalho, em ajuda, em auxílio, em amor, em mão estendida? E aí vamos entender que muitas vezes acontecem situações para justamente nos estimular a um bem maior. Quantas obras surgiram após histórias como essas trágicas dentro de casa? E às vezes, lá depois, quando a gente se encarnar, a gente vai descobrir que foi tudo arquitetado para que o movimento pudesse ter sido nosso e que o outro foi apenas um instrumento para nos impulsionar. Por isso, já chegando ao nosso final, sempre gosto de fazer uma mensagem também de Joana, falando um pouquinho sobre esse nosso Natal. E hoje é do livro Vidas Vazias, em que Joana, no capítulo, falando sobre as glórias do Natal, diz o seguinte no finalzinho: é por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial, faltou o acento, da humanidade para a grandiosa... E, gente, o meu corretor do inglês já começou a mudar tudo, tá? Para a grandiosa união com Ele. Utiliza-te das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado. Modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. O Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Que no nosso Natal, essa mesa, não interessa se tem peru, se tem chester, se tem tender, se tem o quê. A fartura da nossa mesa não deve ser através de grandes variedades de comida, embora seja importante, não estou falando isso. Mas a que seja a maior fartura na nossa mesa mesmo, é o modelo desta família. Que não tinham praticamente nada, mas ao mesmo tempo eram ricos e tinham tudo, que era do amor, a fé, da perseverança, a confiança em Deus.
E aí, não sei se vai dar tempo de finalizar, convidar vocês a uma pequena oração cantada, em homenagem à nossa Virgem Maria, a nossa Mãe Santíssima. Não sei se vocês conhecem essa música, mas deixei aqui a letra para que a gente pudesse sentir um pouquinho, se assim for questão do horário, e que vocês pensem assim, como uma grande oração, uma grande mesmo oração a ela, por ela, com ela. Essa imagem, né, que foi feita justamente o retrato mais próximo de Maria que se conseguiu junto a Chico Xavier. A voz de Maria dentro da alma minha, que me traz conforto e alivia as dores das minhas feridas. A voz de Maria, suave melodia, que traz seu coração cada vez mais no coração de Jesus. As mãos de Maria sobre a alma minha, sua santa bênção, sua proteção para minha vida. A voz de Maria, as mãos de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Maria. Os olhos de Maria dentro da alma minha, aquece o coração, retira a frieza e a perdoar ensina. O amor de Maria, tão doce poesia, dentro do coração sussurra mais e mais o nome de Jesus. O olhar de Maria dentro da alma minha, tão linda beleza, imensa ternura e harmonia. A voz de Maria, o olhar de Maria, seu sorriso doce que me faz cantar. Tu és minha mãe, Feliz Natal para todos nós. Bem, meus amigos, uma noite muito especial. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, no mês de dezembro, nós consideramos como noite de Natal. Consideramos esse movimento na nossa mente, no nosso coração, de nos aproximarmos de Jesus, de lembrar o seu amor, a ponto de vir pessoalmente aqui na Terra, para nos deixar o caminho bem claro, as orientações necessárias para o nosso crescimento espiritual. E, logicamente, sua mãe Maria, um espírito muito bem preparado para receber esse espírito muito especial. Uma irmã escolhida com muito cuidado, com muito carinho. Ela sabia, dentro lá da sua alma, da sua missão. Apesar de não entender bem algumas questões ligadas a seus filhos,
até isso talvez de propósito, para que ela exercesse a sua missão com muito carinho ao lado do Cristo. Então, por isso, esse carinho, essa devoção que temos a Maria, a nossa gratidão a esse Espírito iluminado que continua se preocupando com cada um de nós ao lado do seu Filho e trazendo o seu amor e ajudando a sustentar a cada um de nós na sua missão, especialmente ajudando as mães nessa tarefa tão linda, tão maravilhosa. Nossa gratidão a Maria, nossa gratidão a Jesus, ao nosso Pai Celestial. E estamos aqui humildemente para fazer as nossas orações, aprender a dividir essa energia bonita que ajudamos a construir aqui para as pessoas que precisam de carinho. Primeiramente, para aqueles que desencarnaram, cumpriram a sua missão na Terra e hoje estão no plano espiritual. Então eu quero pedir com muito carinho para uma mãe, né, a sua filha aqui presente, a nossa irmã Neuza Paiva de Sá, que desencarnou no dia 8 de dezembro do ano passado. Tem um ano, né, que ela retornou ao plano espiritual. E ela continua sendo mãe, cuidando, né, da sua família, da sua filha, do seu neto. Enfim, ela está sempre presente, a nossa irmã Neuza, e recebendo hoje essa homenagem da sua filha aqui presente, para que ela seja muito feliz no plano espiritual. E temos aqui um caso muito delicado, de um desencarne difícil, o nosso irmão Leonel Tavares. Que o nosso irmão Leonel Tavares receba toda a misericórdia de Deus no plano espiritual. Que ele seja localizado, envolvido em muita luz, para que ele se recupere e encontre o seu caminho de paz, de harmonia. E todos os nomes que estão no nosso coração, né? São muitos. Todos os nomes que estão na nossa mente, é o nosso endereço vibratório, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo, e tantos desconhecidos que precisam desse carinho. Tantos irmãos que estão aqui no plano espiritual, precisando fazer esse encontro com Maria, esse encontro com Jesus, e levar um lenitivo, um consolo em suas almas. Tantos nomes que nós colocamos na caixinha de prece lá fora, e tem uma equipe aqui encarregada de localizar esses irmãos, de levar essa mensagem, de dividir essa energia linda que temos aqui, para que eles recebam essa dose de carinho de Maria, de Deus, de Jesus. Hoje é dia de Natal. Então, que Jesus possa renascer no coração de todos eles, especialmente naqueles em que o coração está apertado em sofrimento, que Jesus possa abrir nesses irmãos uma brecha para que a luz dele penetre e alivie esses corações. São muitos irmãos necessitados de carinho, de um abraço, de uma luz. Então pedimos a Jesus, ampare a todos esses irmãos. Luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai, querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência
e sempre comigo, por onde eu for. Transforma espinhos em hinos de amor, luz do mundo. Ó Mestre amado, sabemos que o teu amor continua sendo derramado sobre todos nós aqui presentes nessa terra, um planeta tão bem construído, com muito amor pela sua equipe, sob a sua regência. Mas somos espíritos ainda endurecidos, que precisam ainda do teu carinho, do teu colo, que nesse momento, Jesus, nos abrace, nos alivie, nos console, mostre a cada um de nós o caminho que temos que percorrer para nos sentirmos aliviados, menos sofridos. Ó Senhor Jesus, pedimos por todos os espíritos encarnados, por todos aqueles que precisam no plano espiritual encontrar o seu caminho de luz. Pedimos pelas nossas companhias espirituais, por todos os espíritos que querem atrapalhar a caminhada com Jesus. Ó Senhor Jesus, hoje é noite de Natal, derrame o seu amor sobre todos nós, dos dois lados da vida. Graças a Deus. Ó Senhor, a sua luz é imensa, envolve todo o nosso planeta e envolve nesse momento os nossos lares. É hora das irradiações, é a hora onde nós vamos crescer junto com Cristo e ser um pouco maior, para pedir socorro aos nossos lares, para que o nosso ambiente, o nosso lar, possa ter sempre o diálogo, a paz, a harmonia, a superação, porque não estamos juntos à toa, tem uma necessidade maior, que possamos serenar a nossa alma e pedir a Jesus, nesse momento de irradiação, que essa luz que está aqui tão bonita, a luz de Jesus, a luz de Maria, possa percorrer todos os lares cujo endereço nós colocamos na caixinha de radiação. Que essa energia possa chegar aos nossos familiares, para que eles se sintam tocados no mês de dezembro, para essa necessidade maior de abrirmos o nosso coração ao grande aniversariante do mês. Então, que essa luz bonita possa penetrar, começando pela porta da frente da nossa casa, chegando lá. É Jesus que vai entrar na nossa casa nesse momento e derramar o seu carinho, o seu amor para todas as pessoas que lá estão, dos dois lados da vida, né? Então, que a nossa casa, nesse momento, brilhe ainda mais. Brilhe mais do que as luzes materiais de Natal, esses enfeites todos, mas é uma luz espiritual que, nesse momento, a nossa casa recebe diretamente do coração de Jesus. Ó Mestre, proteja os nossos lares, nosso ambiente de trabalho, e aonde essa energia bonita possa se espalhar pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra escola querida. Que Deus possa trazer muita luz para a nossa terra. Graças a Deus. E falar de Jesus, falar de Natal, falar de coisa boa, tudo isso é questão de saúde, né? Quando nós sintonizamos, quando a nossa mente está ligada a Deus, nós estamos energizando de uma forma muito bonita as nossas células. Mas nem sempre conseguimos isso, não é verdade? Somos espíritos ainda endurecidos,
com muitas dificuldades. De vez em quando a gente não consegue manter uma vibração tão alta, né? Abaixamos um pouquinho. Aí a gente vem nessa casa aqui amorosa, a gente faz as nossas orações, a gente recebe esse abraço de Jesus e voltamos para a nossa luta, superando as nossas dificuldades. Então a busca, nós reencarnamos em busca da nossa saúde espiritual. E muitas das vezes temos que passar pela dor, pelo sofrimento, por tantas coisas necessárias para que a nossa alma brilhe. Então vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Jesus, confiando como Maria confiou em Deus. Nós precisamos aumentar a nossa fé, a nossa confiança, para pedir a espiritualidade superior ao grande médico dos médicos, Jesus, para pedir a Maria, a Bezerra de Menezes, que possam nos escutar nesse momento, porque reencarnamos na Terra em busca de saúde espiritual. Consequentemente, o nosso corpo vai receber esse carinho também. Então vamos pedir pelos nossos irmãos doentes, pedir pela nossa irmã Ilka, que frequenta a nossa casa, está passando por um momento difícil, pedir pela nossa irmã Georgia Ramos, que ela seja abençoada, aliviada em suas dores. Todos os nomes que nós colocamos na caixinha de visita médica, todos eles sejam ajudados. Pedir pelas águas do ambiente, seja aquele bálsamo que vamos beber para ajudar a harmonizar as nossas células. E esse carinho que vem do alto, que nós pedimos que seja derramado sobre os hospitais, asilos, orfanatos, prisões, vários irmãos que estão na rua. É hora de pedir pelo nosso próximo, por aqueles que sofrem. Então, pedimos essa bênção, essa saúde para todos nós aqui presentes. Lembramos. Contam que Jesus, certo dia, ele está andando aqui com a gente, junto ao Lago Azul. Estamos entrando nesse Lago Azul de Genezaré. Tudo é possível com a nossa mente, com o nosso pensamento. A vocês que estão em casa, assistindo em outro dia, em outro momento, sintam a presença de Jesus em sua casa, no seu coração. Não importa o momento, importa o pensamento, é a nossa vontade de alcançar o equilíbrio, de melhorarmos como pessoa. De primavera, outros mais prodígios ele fizer na cidade santa de Nazaré. Jesus está operando prodígios aqui, né? Com certeza. Nós estamos abrindo o coração e essa energia está entrando lá nas nossas células, nos aliviando, nos harmonizando, quem sabe até curando aqui e em casa também. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus sempre será, sempre estará à nossa disposição. Precisamos de aprender a fazer esse movimento de ligação com o nosso Pai, com Jesus, com os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Esse movimento para cima, para sair das interferências negativas que o nosso mundo ainda, coloca diante de nós. Tudo isso tem uma razão de ser. Vamos exercitar a nossa força de vontade, exercitar o nosso equilíbrio
para estarmos sempre em harmonia com Deus. Que Deus nos cure especialmente a nossa alma. Possamos jogar para fora, nessa noite de Natal, toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que pesa e que faz mal a gente. Possamos lembrar de Jesus, no perdão que Ele nos ensinou, para que cada um de nós se liberte da dor e possa, com Jesus, caminhar melhor para uma vida feliz. Obrigado a todos os amigos espirituais pelo carinho, por todo atendimento que será feito naqueles irmãos que estão lá com o nome na caixinha, os irmãos que estão em casa precisando de amor, de força, de consolo, de amparo. Então, muita luz, muita paz e harmonia. Como noite de Natal, estamos aqui reunidos na nossa ceia. Aqui é uma ceia espiritual, né? Nós vamos elevar o pensamento a Maria de Nazaré também. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que expende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Tenhamos a certeza que Maria esteve conosco hoje, porque assim nós escolhemos ter a presença dela ao nosso lado, ao falar dela, ao lembrar dela, mentalizar ela. Ela responde com a sua presença, com seu carinho, com seu abraço a cada um de nós, com certeza, né? Então, a nossa gratidão a Maria, a Jesus, a Deus, a toda a equipe espiritual desta casa, aos nossos mentores pelo carinho, e pedimos permissão, então, para encerrarmos a sessão, a segunda parte do nosso trabalho hoje, agradecendo a presença de todos vocês, que Deus os abençoe até os seus lares com muita segurança e paz, e convidamos a todos para a última parte, que é o momento do passe individual. Enquanto as crianças estão lá em cima, os pais são os primeiros a tomar passe. Gente, segunda-feira que vem será a última sessão do ano na nossa casa, e voltamos quando, Ricardo? Dia 6. Primeira segunda-feira de janeiro já estaremos aqui de volta, ok? Então, na segunda-feira que vem, nós fazemos o nosso encerramento, não é? Obrigado pela presença de todos. Vamos renovar a energia, sair daqui hoje bem mais leve. Agradecemos a nossa irmã Janaína pelo carinho de sempre, né, pelo apoio que tem dado à nossa casa. Graças a Deus.